Olá, tudo bem? Estamos aqui para o nosso momento muito especial, o que eu creio. Perguntas e respostas. Como sempre temos dito, há muitas perguntas que são de utilidade para muitas pessoas, perguntas que muitas vezes a gente até nem gostaria de fazer pessoalmente a alguém, mas quando outra pessoa faz, e é uma pergunta do nosso interesse, nós ficamos contentes, porque encontramos alguém que também tem dúvidas e que talvez a nossa resposta possa ajudar na sua vida. Ontem nós falamos sobre igreja e pílula anticoncepcional, e hoje nós queremos falar de um assunto que continua sendo bastante polêmico. Será admissível o aborto? A pergunta veio da seguinte forma: o aborto será condenável em todos os casos? Essa pergunta já veio há muitos anos atrás e hoje nós temos outras regras previstas em relação ao aborto pela lei brasileira. Até agora, esses dias, essas semanas, aconteceu o caso daquela menina, de 10 anos que foi engravidada por um tio e que a justiça autorizou o aborto e foi realizado. E isso trouxe uma polêmica muito grande, São situações muito especiais e muito fora do comum. Mas eu gostaria de comentar aqui com vocês uma resposta de maneira ampla e sempre dizendo que cada caso é um caso e que você pode pensar diferente do que eu penso e eu posso pensar diferente do que você pensa e nem por isso nós somos inimigos ou um tem ódio do outro. Apenas ideias diferentes. O aborto em si é a extinção de uma vida incipiente. E nesta situação, a consciência da pessoa cristã necessariamente dá o sinal de alarme. Há uma diferença fundamental entre evitar a concepção e interromper a gravidez. Infelizmente, muitos abortos são e serão feitos ainda como método de anticoncepção. Infelizmente, a gente sabe de muitos e muitos casos que aconteceram e não é para isto. Não é este o método anticoncepcional que as pessoas deveriam ter por primazia e por opção. Embora, no caso, ainda não haja vida consciente, no caso de um aborto, uma vida com ciência, não vejo como justificar o aborto em circunstâncias que permitiriam um parto normal. É justamente para evitarmos o número alarmante de abortos ilegais realizados no Brasil, imensamente, a milhões por ano, e na grande maioria são realizados por pessoas incompetentes que não têm o mínimo de preparo para trazer esta situação um bem-estar para a mulher. Muitas vezes não é só o aborto que é praticado. Um assassinato da mãe em questão, muitas vezes também é realizado. Então, é necessário julgar necessário o uso de meios contraceptivos, como falamos ontem. O único caso que parece indicar a necessidade da interrupção da gravidez é o de uma mãe doente, cuja vida corre sério perigo com um parto normal. Mesmo neste caso,
só a própria mulher que deveria tomar a decisão após pesar os argumentos de médicas responsáveis por isto, para dar uma boa instrução, uma boa ideia do que isso significa para a vida dela e para a vida que está sendo gerada. Esta mulher, ela não deve sofrer pressões de nenhuma espécie e por ninguém mais, seja da família ou do seu círculo de amizade. Quanto à assim chamada indicação social, se usava muito esse termo, né? Isto é, a inexistência de condições econômicas de criar um filho, o aborto não me parece permitido, muito menos aconselhável. Uma vez, o termo indicação social é um termo muito elástico, ele é como se fosse feito de borracha, né? Dá para esticar aqui, dá para esticar para lá, dá para puxar para aqui. Quer dizer, ele acaba englobando tantas coisas e que, de repente, qualquer coisa pode ser uma indicação social para realizar um aborto. Ele pode ser esticado ao bel prazer da intenção da pessoa. E, por um outro lado, temos que lembrar que há no país inúmeros casais que não podem ter os seus próprios filhos e que procuram um bebê para adotar. E esse é um problema que ainda não está resolvido no Brasil. Há tantas bebês para adoção, que cresceram, se tornaram crianças, e a justiça é tão lenta na hora de promover a adoção responsável. Isso, com certeza, precisa ser revisto e melhorado urgentemente. Então, assim, uma moça, vamos dizer, solteira, que ficou mãe solteira, ou vai ser mãe solteira, quase sempre quase sempre consegue encontrar pais adotivos para seu filho ou sua filha, e nunca deveria recorrer às famigeradas ou assim chamadas fazedoras de anjos, as que praticam, as que executam o aborto ilegal. A nossa sociedade deverá aprender a encorajar moças infelizes para que não recorram ao aborto, por vergonha ou por falta de condições econômicas para ter o filho. Mesmo neste caso, será um ato de fé e de obediência à lei de Deus, se a moça solteira resolver dar à luz ao seu filho ou sua filha, enfrentando todas as contrariedades. O mal é que os homens, os mais metidos a bons, machos, responsáveis pela situação das moças grávidas, nesses casos costumam ser as criaturas mais covardes, porque pressionam a mulher para que provoque o aborto. Eles não passam pelo dilema e nem pelo problema físico também, que pode ocasionar. É evidente que em tais casos seria injusto responsabilizar só a mulher por esta decisão. Há casos especiais, como estupro, violação, relações entre irmão e irmã e outras situações muito especiais, que nos poderão deixar na dúvida. Então, a lei brasileira, ela tem dado, algum limite para que possa haver aborto. Sabemos disto, mas são bem restritos, bem localizadas estas situações. Mas é nessas situações realmente aflitivas que notamos que não somos donos da consciência de outras criaturas e que não nos compete julgar
nem condenar uma pessoa que, em seu desespero, por não vislumbrar outra alternativa, outra saída, recorra ao aborto. Poderemos indicar outra solução antes do ato ser consumado, mas tal solução nunca será um conselho barato, pois sempre implica engajamento. Se não quisermos ajudar a carregar o fardo, será melhor que permaneçamos calados. Não posso deixar de dizer que, embora considere o aborto, vamos dizer assim, comum, um pecado contra Deus e contra uma criatura sua, também o pecado do aborto pode ter perdão. Deus não exclui ninguém da sua graça. Ele pode dar um novo começo, pode dar paz à consciência, mesmo de quem tenha interrompido levianamente uma gravidez. Isto poderá ser uma verdadeira boa nova para inúmeros pais cuja consciência está sendo angustiada por terem provocado abortos no passado, por vezes remoto, distante. Deus não quer que seus filhos e suas filhas culpados também acabem abortados na fé. Ele é um pai melhor, Deus, um pai perfeito. Quer que seus filhos e filhas vivam e cresçam na fé e na graça dele. Eu sei que esse tema não fica por aqui, mas eu trago essas ideias para que vocês possam refletir. E eu também gostaria de dizer que se alguém que está nos acompanhando e nos ouvindo carrega o peso, a angústia, a tristeza de um dia ter provocado, direta ou indiretamente, um aborto ilegal, você deveria conversar com alguém da sua confiança para buscar perdão. Uma confissão tira inúmeros pesos de nossa vida. Pense com carinho sobre isso. Hoje é o nosso último encontro desta semana, sexta-feira, fim de semana estendido, com feriado na segunda. Vamos aproveitar o tempo que Deus nos dá. Fiquem bem, fiquem com Deus, e se Ele quiser, mesmo feriado, segunda-feira, nós temos o nosso programa. Tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau.